Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja na sua vida. Mais uma vez aqui estamos para compartilhar com você subsídios da Escola Bíblica Dominical do próximo domingo, a lição de número 8. Ruth, Deus trabalha pela família. Deus trabalha pela família e com a família. Existem 3 instituições de Deus na terra, instituições que Deus abençoa, que Deus protege e que Deus zela: a família, a igreja e o culto a Ele. Instituir é o ato de dar começo, é o ato de estabelecer, e Deus deu começo à família. E a família, dando começo à família, a família se tornou uma igreja. E a igreja cultua o seu nome, adora o seu nome e louva o seu nome. No Salmo 33, o versículo de número 12, o salmista disse: bem-aventurada é a nação cujo Deus é o Senhor. Se uma nação cujo Deus é o Senhor dela e ela é feliz, também a família, a sua casa, a sua família pode ser abençoada se Deus for o Senhor da sua casa. Bem-aventurada também é a sua família, se Deus estiver reinando na sua casa, se Deus, o Senhor, estiver na sua casa. A comunhão com Deus na família, nós chamamos de uma família em formação. E esta formação ela vai até o final das nossas vidas, porque a nossa família precisa estar sempre em comunhão com Deus. São 3 as atitudes que uma família deve tomar para ser abençoada. Então as famílias precisam tomar essas atitudes para serem abençoadas na vida. E a primeira atitude a ser tomada é a comunicação com Deus. Ou seja, a família deve viver uma vida de oração a Deus. Mas é só orar? Não. Você deve levar a sua família a aprender de Deus, a conhecer a Deus. E como conhecer a Deus? Através dos cultos domésticos. Você leva a sua família ao conhecimento de Deus quando você ora a Deus, quando você lê a Bíblia com a sua família, quando você reflete, faz reflexões dos versículos, dos textos bíblicos, juntamente com a família. Então a família, orando, aprendendo de Deus, ela vai estar então em adoração a Deus. Adoração a Deus. Um lar nessas condições, ele está debaixo da proteção de Deus e também estará sempre a serviço de Deus. Por quê? Porque está em obediência a Deus. Todo aquele que obedece a Deus é protegido por Deus. Quem não obedece a Deus não tem a proteção de Deus. Então a família, para ser uma família abençoada, precisa estar nessas condições, se comunicando com Deus, aprendendo de Deus e adorando a Deus de todo o seu coração, com toda a sua alma. Na lição que nós temos hoje em mãos, Deus tinha um projeto a ser executado. Ele vai usar Ruth, por quê? Porque Ruth tinha um coração que, plantando a sua palavra, poderia ser uma adoradora dele. Ele viu isso em Ruth. Mas ele vai usar a família de Elimeleque para trabalhar o seu plano, para trabalhar o seu projeto através de Ruth. Então, não exatamente para abençoar Ruth, mas abençoando Ruth,
Mas para traçar o seu projeto que Deus tinha na sequência, ou seja, dar uma sequência na salvação para a humanidade. O projeto de Deus era salvar a humanidade, agora ele vai usando as famílias, Eu quero dizer que Deus, ele quer usar a sua família para salvar outras famílias da condenação eterna. Mas é preciso que você viva uma vida na presença de Deus, em comunhão com Deus, se comunicando com Deus, aprendendo de Deus e adorando a Deus na beleza e na grandeza de sua santidade. Deus quer usar a sua família. Veja que Deus usou a família de Adão para a procriação da humanidade. Mas essa humanidade que começou sendo gerada por Adão foi uma geração cruel, foi uma geração violenta. E veja que até Deus foi tirando os bons. Arrebatou o Enoque, levou o Abel, e enfim. Mas dentre essa humanidade, essas famílias, Deus viu lá uma outra família, uma família que adorava Ele, uma família que buscava a presença de Deus. E Deus se agraciou da família de Noé. Deus então chama Noé. Por que Deus chama Noé? Deus chama Noé, Noé constrói a arca, guarda a sua família na arca, Deus manda o dilúvio, destrói aquela humanidade da qual ele havia até se arrependido de ter criado, porque ele se entristeceu com aqueles homens, com aquela humanidade, e agora Noé vai começar uma nova geração. Era tudo novo quando as águas baixaram, estava tudo novo, tudo novinho, e Noé, então, começa uma outra geração, né? Depois, Deus chama uma outra família, a família de Abraão. Porque Deus agora vai criar um povo para ele, vai formar uma nação para ele, e ele chama Abraão e a sua família. E Abraão atende, obedece à voz de Deus, e obedecendo à voz de Deus, Abraão vai sendo guiado, protegido e abençoado por Deus. E Deus, lá em Gênesis capítulo 12, versículo 1, o Senhor disse a Abraão, e no versículo de número 3, diz assim: e abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Deus chama Abraão para abençoar as demais famílias. Deus agora vai formar a sua nação, o seu povo. De Abraão nasceu Isaque, e de Isaque nasceu Jacó, que mais tarde veio chamar Israel. A família de Jacó não era uma família que dava exemplo, não era uma família perfeita, mas Deus queria a tribo de Judá antes. E também da família de Jacó, Deus tira José. José vai para o Egito, se torna governador e separa para a família de Israel, separa para a nação de Israel a melhor terra do Egito. E o povo de Israel vai para lá. José morre. E agora Israel começa a ser escravizado. Por quê? Porque começaram a viver em desobediência a Deus. Mas em meio àquelas famílias que estavam ali no Egito, Deus vai escolher uma outra família, a família de Arão. E na família de Arão,
Deus tira quem? Moisés. Moisés vai viver no palácio do Egito. E lá, por 40 anos, ele estuda e aprende toda a ciência do Egito. Depois ele vai para o deserto. E no deserto ele fica mais 40 anos. E depois disto, ele vem então libertar o povo de Israel. Então, e levar o povo de Israel para o deserto. E lá no deserto, ensinar o povo a servir a Deus, ensinar o povo a adorar a Deus, as famílias ensinarem os seus filhos a conhecerem a Deus, buscarem a presença do Senhor. Mas no deserto o povo foi desobedecendo a Deus e só dois entraram na terra de Canaã, Josué e Calebe. E Josué foi a outra família que Deus usou. Usou para quê? Para abençoar as outras famílias, porque Josué era um guerreiro e nas mãos dele estava o compromisso, a obrigação, né? A ordem de Deus para repartir as terras para as tribos de Israel viverem. E terminando já, ou seja, Josué já ficando velho, ele vai dizer ao povo, então, no capítulo 24, a partir do versículo 5, porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais, se os deuses a quem serviram vossos pais que estavam além do rio, ou aos deuses dos amorreus em cuja terra habitais. Mas ele vai dizer assim, porém eu e a minha casa, eu e a minha família, nós vamos servir ao Senhor. Mais na frente, nós vamos ver então uma outra família, a família de Jessé. Lembra que no início eu falei aqui de Ruth? Falei aqui sobre Ruth. Ruth, ela vai se casar com Boaz, vai gerar um filho, e o filho vai se chamar Obed. Obed, pai de Jessé. Jessé tem uma família. E desta família Deus vai tirar Davi. Então a família de Jessé não era uma família perfeita, mas tinha lá o Davi. Davi, que mais para frente Deus chamou o homem segundo o meu coração. Davi era adorador de Deus. Era simples, humilde e tinha desejo de sempre servir ao Senhor. Depois, mais tarde, Davi vai se tornar o rei de Israel. E como Deus de Israel, ele dá sequência na repartição das terras que Josué começou e não conseguiu repartir tudo. Mas Davi era guerreiro e continuou repartindo terras para o povo de Israel. A família de Davi não era também uma família perfeita, mas Deus tirou da família de Davi quem? O Salomão. E Salomão construiu o primeiro templo de adoração a Deus. Nesse templo, o povo de Israel se reunia para glorificar a Deus, para adorar a Deus, para servir a Deus. E a família de Salomão também não era uma família perfeita, mas Deus ali escolheu Roboão. Roboão também não tinha uma família, não era uma família que dava exemplo, mas Roboão ficou, quando da divisão do reino, que 10 tribos e meia escolheram seguir Jeroboão, e uma tribo e meia, a tribo de Judá, e meia tribo de Benjamim, ficou ali, sendo governada por Roboão, que depois vieram outros reis, até nascer Jesus Cristo, Salvador do mundo, da descendência de Judá,
Lembra quando as pessoas, quando Jesus curava as pessoas, antes de serem curadas, elas clamavam a Jesus dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ou seja, Jesus da descendência de Davi, tem misericórdia, tem compaixão de mim. E Jesus os curava. Então, pela fé em Jesus Cristo, hoje, pela fé em Jesus Cristo, todas as raças, em todos os lugares, sem acepção de pessoas, pela fé em Jesus, se unem e formam a família de Deus. Formam a família de Deus. Eu pergunto, você faz parte da família de Deus? Você faz parte desta família? Ou você é apenas um seguidor desta família? Ou você é apenas um admirador desta família? Eu te convido você a fazer parte da família de Deus. Deus tem bênçãos para você, tem bênçãos para as suas famílias. Veja que as famílias, elas não são perfeitas, mas Deus procura famílias. Procura as famílias para quê? Para proteger essas famílias. Mas Ele quer proteger as famílias. Como proteger as famílias? Se as famílias não querem servir a Deus, então Deus trabalha pela família. Trabalha a fim de que a família obedeça a Ele e seja abençoada. Trabalha pela família para que a família sirva a Ele, glorifique a Ele, busque a presença dEle, para que esta família seja abençoada. Só assim as famílias serão abençoadas. Nós estamos estudando essa lição e nós vemos aqui uma família, a família de Elimeleque. Elimeleque, que morava em Belém, que significa a casa do pão, mas a casa do pão estava vazia agora. A casa do pão não tinha pão, estava numa escassez terrível. Por quê? Porque as famílias de Israel estavam desobedecendo a Deus. As famílias de Israel estavam adorando deuses estranhos. A família de Israel não estava mais adorando o Deus verdadeiro, criador deles, formador, que formou a eles. E então, o que acontece agora? Elimeleque sai com a sua família de Belém para morar em Moabe. Crise da fome, agora vai para Moabe. E lá em Moabe vai acontecer o quê? A crise da doença. Elimeleque fica doente e morre. Os seus 2 filhos também ficam doentes e morrem. Eles eram já casados quando morreram. A família de Elimeleque eram 6 e agora fica 3 viúvas. Ruth, órfã, e a Noemi, que era a sogra de Orfa e a sogra de Ruth. A órfã, depois que morreu o marido, volta para sua casa, mas Ruth decide seguir a sogra. E ela diz: o seu Deus vai ser o meu Deus. Onde você for, eu vou também. Eu estarei contigo, eu não vou te deixar. E ela seguiu a sogra. E chegaram em Belém. Agora Belém, a casa do pão, estava prosperando. Mas o pão estava caindo do céu? Não, as pessoas estavam trabalhando, havia prosperidade. E Ruth, a nora de Noemi, deixa sua sogra em casa e vai trabalhar com fé, com esperança, esperando que Deus a abençoasse, fizesse prosperar a sua vida. Prosperar não é só ganhar dinheiro, não é ficar rico. Prosperar, ter saúde, ter paz, ser feliz, viver alegre, esperar em Deus, esperar a vida eterna, isso é prosperar. E Ruth ia trabalhar com fé. Como é bom trabalhar com fé em Deus, não é? Como é bom trabalhar tendo fé no Senhor.
Às vezes está faltando para você o emprego efetivo, mas sempre há alguma coisa para fazer. E você deve se esforçar e fazer aquilo que tem para fazer. Fazer o que Ruth fez. Ela foi para os campos colher os restos que iam sendo deixados por aqueles que colhiam as cevadas. E trazia para casa todo dia o pão cotidiano. Mas estava ali alguém observando o esforço de Ruth. Por isso que é bom você sempre procurar fazer alguma coisa. Quando está em crise, procura fazer alguma coisa. Alguém vai te observar se você estiver fazendo isso com fé no Senhor. Se a sua fé estiver junta. E foi o que Ruth fez. Boaz, o dono daquelas terras, começou a observar Ruth e afeiçoou-se de Ruth. Boaz era o parente mais próximo do sogro de Ruth, Elimeleque. E ele então se afeiçoa com Ruth, casa com Ruth, redime Ruth, e agora os dois vão formar uma família. Possivelmente Noemi veio morar com essa família. Possivelmente Noemi veio morar com eles. E eles tiveram um filho. O seu filho veio se chamar Obed. Veja o projeto de Deus, veja o plano de Deus acontecendo. Isso começou com crises. Passaram, mas o projeto de Deus foi sendo feito. Deus não deixou faltar nada a Ruth nem a Noemi. Deus prosperou a vida destas viúvas. E agora tem Obed. Obed foi o pai de Jessé. Jessé o pai de Davi, que foi rei de Israel, da tribo de Judá, de onde nasceu Jesus Cristo para salvar a humanidade. Então, eu quero deixar aqui uma mensagem para a sua vida. Deus usa um cristão que ora. Você ora, Deus vai te usar. Você procura conhecer Deus, você procura conhecer a Deus, Deus vai te usar. Deus usa uma família que ora. Eduque a sua família a orar. Eduque a sua família a buscar a presença de Deus. Ensine a sua família, ensine seus filhos a buscarem a presença do Senhor. Deus vai abençoar a sua vida e a sua família se você ensinar a sua família a orar. Deus usa uma igreja que ora. Você dirige uma igreja. Ensine a sua igreja a orar. Como que você vai ensinar? Orando primeiro. Deus usa uma igreja que ora, que busca a presença dele, que aprende a palavra de Deus, que aprende a servir a Deus através da palavra. Deus usa uma nação que ora. Deus quer usar a sua nação. Deus quer usar a sua família. Deus quer usar a sua igreja. Deus quer usar você. Mas nós precisamos tomar essas atitudes. Viver uma vida de oração. Buscar o conhecimento de Deus, porque sem o conhecimento de Deus, uma família se destrói. Veja que Deus disse que o meu povo está sendo destruído por falta de conhecimento. Emoção é o que mais tem por aí. Mas conhecimento da palavra são poucos. Então, ensine sua família a conhecer a Deus. E Deus vai usar a sua família. Vai usar você, vai usar a sua igreja. Vai ser uma bênção na sua vida. Eu quero fazer um pedido para você. Subscreva no meu canal, Moldados. Subscreva lá. Deus vai te abençoar ricamente
poderosamente a sua família. Eu quero orar neste momento pela sua família. Em nome de Jesus, ó Pai, eu oro pela família do teu filho. Eu oro por ele, eu oro pelos seus filhos, pelas suas filhas, pela sua esposa, pelo seu esposo, enfim, eu oro por esta família agora. Abençoa ricamente as famílias desta terra, Senhor, para que busque o conhecimento do Senhor, para que busque a sua presença e sejam eles então abençoados.